A semana começando com força total, e eu tenho certeza que o tema dessa nossa aula de hoje do Café com Propósito vai fazer com que você automaticamente comece a perceber o quanto chegou o momento, chegou a hora de você abandonar o medo, de você abraçar essa sua transição de carreira. E hoje eu vou falar com você aqui sobre passos práticos para que você possa fazer essa transição de carreira de forma mais segura e mais rápida. Eu sei que não é fácil, porque eu já passei por isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você decide que chegou a hora de experimentar o novo, você precisa caminhar com mais segurança para que, além da segurança, você consiga passar por esse processo com muito mais rapidez, com muito mais velocidade. Até porque nós sabemos que uma transição de carreira muito longa, ela pode trazer desânimo, desmotivação, e você vai ter talvez aquele sentimento de incapacidade e até de frustração. Eu sou Marcelo Lacerda e você está comigo aqui nesse Café com Propósito. Chegue com papel e caneta na mão, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui de hoje, nesse início de semana, muito mais preparado e muito mais preparada para encarar, enfrentar essa transição com muito mais segurança. Você sabe que quando nós chegamos por aqui, eu sempre já separo minhas anotações, já deixo aqui os meus insights, porque eu quero que você, na medida em que a gente conversa nessa nossa aula, você faça o mesmo. Pegue papel, pegue caneta. E se você não é ainda inscrito nem inscrita aqui no nosso canal, eu peço para que você faça isso aqui agora. Além disso, lembre, você que é nosso aluno e nossa aluna aqui do Café com Propósito, você é um agente de transformação positiva. E para provar isso, você vai tocar nesse botão compartilhar agora e mandar para 7 grupos. Você vai fazer isso enquanto eu já deixo aqui as minhas anotações preparadas para compartilhar com você. E na medida que a gente for conversando nessa aula, você vai colocando nos comentários quais são os insights, quais são as viradas de chave. E o nosso compromisso aqui, tá? Toda vez que você escreve, você tangibiliza esse seu pensamento. E é como se você estivesse vendo o seu pensamento escrito falando, pronto, agora eu preciso fazer, agora eu preciso executar. Papel e caneta na mão, porque o nosso Café com Propósito de hoje, nós vamos falar sobre como fazer uma transição de carreira segura e rápida. Eu fiz um mapeamento, eu fiz um levantamento de principais atividades que eu realizei nessa minha transição. Não sei se você sabe, mas em 2022, janeiro do ano passado, eu pedi demissão de uma grande empresa multinacional. Eu já estava há quase 20 anos nesse segmento, né, trabalhando no segmento farmacêutico, como consultor, como representante, inclusive trabalhando com doenças raras, né? A última empresa que eu trabalhei, por exemplo, nós falávamos sobre um diagnóstico extremamente raro e, inclusive, a medicação de altíssimo custo. Então, nós precisávamos, naquele momento, ter uma comunicação, claro, a comunicação assertiva. Mas entendendo qual era o meu propósito, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava. Todo mundo falou assim comigo, Marcelo, você tá maluco, Marcelo? Como que você deixa uma carreira dessa promissora? Onde é que você está com a cabeça, rapaz? Só que quando você entende que chegou o momento de você realmente viver o extraordinário na sua vida, e você começa a perceber que aquela chama que antes estava queimando não queima mais, e já começa a ter indícios de onde você quer estar e o que você quer fazer, nada mais importa. Só que, para isso, você tem que ter o quê? Preparação. E foi o que eu fiz, e é o que eu vou compartilhar com você hoje nessa aula do Café com Propósito. Então, papel e caneta na mão. E lembre o seguinte, talvez em algum momento eu fale uma dessas tarefas que eu realizei, e aí vem um pensamento assim, Marcelo, isso é balela, isso não funciona. Faz o seguinte, anota, depois dessa aula você reavalia, você faz uma análise de acordo com o seu cenário, com a sua realidade, e vê se de fato vale a pena implementar. Mas o que eu estou te passando é porque eu vivenciei isso. Então, quase que 2 anos após essa transição, nós continuamos aqui na nossa jornada, ajudando você a ter uma aceleração e um crescimento profissional. Nesses últimos 2 anos, foram centenas de profissionais que nós ajudamos ou a transicionar de carreira, ou a ser promovido, ou a ter uma recolocação profissional, ou melhorar sua performance na função que eles estavam atualmente. E a gente começa a perceber o quanto é valioso você colocar em prática já essa primeira tarefa, né? Primeira
atividade, vamos falar assim, que você precisa realmente ter para fazer a sua transição de carreira com muito mais segurança. E a primeira tarefa é justamente autoavaliação profunda. A segunda tarefa que eu percebi na minha prática, no meu dia a dia, e depois também de ter acompanhado os profissionais, é que você precisa fazer uma pesquisa inteligente de mercado. Então, fez uma autoavaliação profunda, viu lá quais são seus valores, quais são seus dons, talentos, habilidades, passou até, quem sabe, por uma análise comportamental, e eu sugiro que você faça isso. Foi o que me ajudou. Tanto que nesse processo, eu entendi que eu precisava fazer minha certificação, então eu também sou analista comportamental, e essa ferramenta eu não abro mão nos meus processos de mentoria. Foi o que me ajudou. E vem também ajudando centenas de profissionais que caminham junto conosco para realmente fazer a transição com mais segurança. Então, eu sugiro que você faça a sua análise comportamental. Se quiser mais informações sobre isso, toca nesse link da descrição e fala com o nosso time. Então, o primeiro passo é autoavaliação profunda. Segundo passo, pesquisa inteligente de mercado. Pesquisa inteligente. Chegou a hora de você olhar e ver se seus dons, talentos e habilidades, qual que é a área, ou quais são as áreas que têm mais alinhamento com aquilo em que de fato você carrega como competência sua. A terceira estratégia, e que eu tenho certeza que vai ampliar a sua mentalidade, é você desenvolver essas habilidades. Só que você não vai ter que trabalhar todas as habilidades. O que foi que eu fiz? Eu comecei a olhar, bom, eu quero transicionar para a área de mentoria de carreira, eu quero transicionar para a área de treinamento, para a área de cursos, na área de palestras. Quais são as habilidades, competências que eu tenho naturalmente e quais são aquelas competências que são mais necessárias para esse meu momento, para essa carreira que eu estava mirando. Então eu fiz essa pesquisa, fiz essa análise e eu fui de forma estratégica desenvolvendo cada uma das competências. Ainda existem outras a serem desenvolvidas, que surgiram agora as demandas. A nossa empresa, graças ao apoio de todos vocês, a Ative, vem crescendo. Então agora eu estou buscando mais competências empresariais para a gente poder gerenciar o nosso negócio com muito mais maestria e com excelência. Então, a quarta tarefa, não vá para a transição de carreira sem um plano. Só que esse plano tem que ser realista. Então, crie um plano realista. Entenda o quanto você vai precisar ter naquele momento de reserva de oportunidade, o quanto que você vai precisar investir em treinamentos, capacitações, certificações. Entenda, obviamente, que quem são as pessoas, que é a quinta tarefa, quem são as pessoas que você estará conectada nesse processo, que é justamente o networking. Então, a quinta atividade que eu quero que você já liste, já comece a desenhar o seu mapa de transição de carreira para que você possa fazer com mais segurança e com mais agilidade, é ter um networking também estratégico. Então, quando você cria o seu plano de ação, nesse plano de ação, precisa ter quem são as pessoas, ou, como que eu posso falar? Se você não tiver ainda o nome das pessoas, o que aconteceu comigo? Eu ainda não tinha muito claramente quem seriam as pessoas que eu estaria mais próximo nesse network para poder acelerar o meu processo. Só que eu já comecei a colocar o modelo de pessoa. Então eu falei, olha, eu quero conviver com empresários do segmento de educação, que trabalham com mentoria, que têm empresa de desenvolvimento. Pronto, eu coloquei isso. A partir daí, eu comecei a mirar quais eram as pessoas que poderiam me ajudar nesse processo. E paguei o preço para estar perto delas. Paguei o preço para estar perto delas. É isso mesmo que você ouviu. Networking vale mais do que dinheiro, mas você precisa estar disposto a investir de forma estratégica para realmente você conseguir dar passos mais sólidos na sua transição de carreira. E na medida em que você avança, você precisa ir para o sexto ponto, que foi o que, ao longo dessa minha jornada, esse ainda está sendo muito dinâmico, que é trabalhar a sua marca pessoal. Não adianta você querer mirar no novo tendo comportamentos velhos. Anote isso. Não adianta você querer mirar no novo tendo comportamentos e atitudes antigas e velhas. Não dá. Uma transição de carreira vai exigir de você novos comportamentos, novas atitudes e, principalmente, uma nova mentalidade. Se você deseja fazer uma transição de carreira com segurança e rápida, tenha certeza que você vai precisar passar por uma verdadeira metanoia. E, obviamente, você vai precisar ter
uma abordagem também inovadora através de uma nova comunicação. A nova carreira que você vai abraçar, o novo trabalho que você vai desenvolver, ele vai exigir de você uma nova linguagem. Você não vai deixar de ser quem você é. Só que você estará entrando num novo ambiente. Esse novo ambiente terão novas pessoas, novas conexões, novos comportamentos e estarão alinhadas com um novo modelo de comunicação e de linguagem. Se você estiver disposto ou disposta a realmente viver essa transição com muito mais segurança e com muito mais agilidade, tenha certeza que a sua comunicação ela vai mudar. A forma como você se apresenta vai mudar. O seu posicionamento, e lembre, posicionamento gera faturamento. Toda vez que você muda a sua forma de falar, toda vez que você muda a sua forma de se comunicar, toda vez que você muda o seu posicionamento, e se você faz isso de forma estratégica, ele muda o seu faturamento. Eu estou falando aqui de faturamento exponencial, faturamento positivo. Então, nessas habilidades que eu passei para você aqui agora, nessas atividades que eu passei para você aqui agora, eu percebi que se você focar em pelo menos três, com muito mais intensidade, esse processo será ainda um pouco mais rápido. O primeiro deles, que eu não abro mão, é a autoavaliação. Você precisa passar por um processo de autoavaliação, construindo um mapa de autoconhecimento. Mapa, anote isso, mapa de autoconhecimento. Esse mapa de autoconhecimento, ele vai te dar um norte. Quais são suas experiências, quais são seus interesses, quais são seus valores, qual que é o seu perfil comportamental predominante, quais são seus pontos fortes, seus pontos limitantes. Nesse mapa do seu autoconhecimento vai ter uma análise SWOT pessoal sua. O que eu quero dizer com isso? Você será literalmente um expert em você mesmo. Tem cantos escuros da sua alma que você não conhece, mas esse mapa do autoconhecimento você vai passar a enxergá-los. A segunda, mais importante, que eu quero que você realmente anote, é desenvolver habilidades estratégicas. Vá direto ao ponto. Não é hora de você ficar tirando para tudo que é lado. Seja assertivo, seja assertiva. Tenha um cronograma de estudo, defina quais são as certificações que você vai ter que participar, quais são as mentorias que você vai ingressar. Tenha isso muito claro, muito bem definido. E na hora que você for executar, implemente o método Pomodoro. O Pomodoro você já conhece, eu sei disso, mas implemente, coloque em prática. Tem pessoas que vai realmente executar o Pomodoro Ipsiliter. 25 minutos de foco intenso, seguido por 5 minutos de descanso. O meu Pomodoro é um pouco diferente. Chega a ser 40 minutos de foco intenso e depois 7 minutos de descanso. Veja o que é melhor para você, mas implemente esse método. E a terceira, que na minha opinião é a das mais valiosas, é o networking estratégico. Networking vale mais do que dinheiro. E você vai precisar se conectar com pessoas novas, porque o próximo contato que você fizer de forma estratégica vai acelerar o seu processo de transição com segurança. Então, pegando tudo isso que eu trouxe para você hoje nesse nosso Café com Propósito, para que você possa fazer uma transição com muito mais segurança e com rapidez. Pegue o método STAR. O método STAR é fantástico para você também desenhar isso. O STAR é o S, o T, o A e o R. Cada uma dessas letras tem uma diretriz para você. No método STAR, você vai identificar qual que é a situação que você está enfrentando, ou seja, uma transição de carreira. Quais são as tarefas que estarão alinhadas nesse seu processo. E quando você olhar isso na prática, a situação que você está enfrentando, quais são as tarefas que você vai realizar, qual que é a ação que você vai executar. E o R é de resultado. Então, pegue esse modelo STAR para que você possa, dentro do seu planejamento estratégico de transição de carreira, você tenha ele muito bem mapeado e descrito. Eu tenho certeza que quando você somar tudo isso que eu falei hoje, e talvez tenham muitas informações que você começou a processar aqui, automaticamente você será levado a uma pergunta que ela é uma pergunta
muito dirigida para quem está nesse processo de transição de carreira. Por que eu faço o que faço? Eu encerro a nossa aula de hoje do Café com Propósito com essa reflexão. Por que você faz o que faz? Se a resposta for uma resposta superficial, tem algo errado aí no seu dia a dia, na sua rotina. A resposta para essa pergunta, ela não vem com muita clareza, nem com muita rapidez. E ela vai ser o norte, o drive, para que você possa caminhar com muito mais segurança nessa estratégia que eu compartilhei com você hoje aqui no Café com Propósito. Se fez sentido para você, deixa o seu curtir nesse vídeo e compartilha com 7 grupos, para que a gente possa, novamente aqui, caminhar juntos, trazendo sempre para você uma instrução clara, uma instrução precisa, uma instrução direta, para ajudar você na sua jornada pessoal e profissional de crescimento. Eu desejo para você paz, sabedoria e prosperidade, e conte com a gente. Na descrição desse vídeo tem um link de contato da nossa equipe e também as nossas redes sociais. Se você não nos segue ainda no LinkedIn, toca nesse link aqui na descrição. Lá também no Instagram nós estaremos reunidos. Eu vejo você na próxima aula do Café com Propósito. Forte abraço.